Bom, então voltando aí, tá? Deixa eu tentar parar o celular que ele tá pendurado aqui para eu conseguir filmar. Voltando aí. O primeiro eixo temático é força e movimento. Então a gente vai estudar um pouco do que a gente na verdade iria entrar em sala de aula. Eu vou virando as folhas aqui para facilitar para mim depois conseguir explicar. Às vezes dá um pouco de barulho, tá? Então aqui soma de vetores. Os vetores eles podem ser somados. Não é uma forma de somar aritmeticamente, mas tem que somar ele, somar as setas, né? Então, não lembro. A gente tem três vetores aqui, ó, dois vetores, o A e o vetor B, e o resultado dele é o R. Então, para a gente somar o vetor, a gente faz o que a gente chama de tromba no rabinho. Então, o vetor, aqui a gente tem três vetores, ó. O vetor A, o B e o C. Para a gente somar esses três vetores, a gente pega cada um desses vetores e traz a parte de trás dele na ponta do anterior. Tá? Pode ser em qualquer ordem. Então, esse aqui tem dois traços para baixo. Eu vou vir na ponta desse e desenhar dois traços para baixo. Tá? Esse outro vetor eu vou trazer ele para cá também. Então ele vai vir para a ponta do último vetor que eu desenhei. Então a parte de trás dele vai vir na ponta desse aqui. Ele tem dois quadradinhos para cá, então eu desenho dois quadradinhos para cá. Então qual que é o vetor resultante? O vetor resultante, ó, vou dar um pause aqui, vou ver se eu consigo pegar uma caneta. Bom, eu estou sem caneta em casa, deixa eu, o celular daqui a pouco para. E então eu vou utilizar esse lápis vermelho, tá? Então o vetor resultante é do começo desse aqui ao final do último que você desenhou. Então eu vou desenhar aqui, ó, esse aqui de vermelho é o vetor resultante, certo? O vetor resultante dos três. Então, dados os vetores A, B, C, represente do lado e determine a direção e o sentido dos vetores resultantes efetuados. Então, vamos lá. Esse que eu fiz aqui é o A mais o B mais o C. Então, ele tem que ser três quadradinhos para lá. O A mais o B, esse aqui é o B, eu vou somar esses dois e vou ter um vetor desse tamanho aqui, ó, pro lado de cá, pro lado de cá também. Então, ele é um vetor assim, ó, com dois quadradinhos, tá? Aqui tá meio complicado de ficar desenhando. O A e mais o C, eu vou pegar o lápis preto e vou desenhar. Então, eu vou pegar o C e colocar na ponta do A. Então, o vetor resultante do A mais o C vai começar aqui e vai ter que terminar na ponta do C. Então, daqui até lá, ó. Então, esse é o A mais o C. Esse vetor inclinado aqui, ó. Tá passando por 1, 2, 3, 4 quadradinhos inclinados. O B mais o C, o B é para baixo, o C é para lá. Tá? Eu vou fazer o contrário agora, ó. Eu vou trazer o B na ponta do C, tanto faz, tá? Então, eu vou pôr ele aqui, ó. Então, esse aqui, que vai sair do começo do primeiro vetor que eu desenhei até a ponta do último, é o vetor B mais C. Então, é esse aqui, ó. Tudo bem? Então, primeira questão, atividade resolvida. Então, aqui, ó, ele pediu só a direção e o sentido. Aqui ele está pedindo o módulo do vetor. Então, para a gente calcular o módulo do vetor, a gente tem que primeiro somar os dois. Tá? Então, a gente vai somar. Vamos tentar somar aqui do lado, que aqui está meio sem espaço. Com A mais B. Então, A mais B estão todos na mesma direção. A mais B tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de A mais B é 5 unidades. Como ele não fala qual é a unidade do quadradinho, então a gente deixa dessa forma. A mais C, então vamos pegar o A, pôr na ponta aqui, ó.
na ponta desse e desenhar o A. Então, o que que acontece aqui? Um está empurrando para um lado e esse está empurrando para o outro. O resultado disso aqui, o A é maior, ó. Então, a gente tem o resultado do final desse na ponta do último. Então, a gente tem só isso aqui de resultado, ó, do A mais C. Então, a gente tem uma unidade, certo? O B mais o C, são do mesmo tamanho. Então, quando eu pego o C e somo com o B, ó, vou pegar o final desse na ponta desse, eu tenho 0. Eu estou empurrando e puxando com a mesma força, pensando em força. E aí, somando os três, ó, aqui eu já somei o A e o B, e vou colocar o C aqui voltando 2 quadradinhos. Então, C voltando 2 quadradinhos, eu tenho, do começo desse primeiro vetor que eu desenhei até o final dele, eu tenho 3 unidades. 3 unidades. Bom, provavelmente esse barulho vai estar aí, mas é a máquina batendo. Dados vetores A, B, C. Bom, tá meio mal formatado aqui. Essas setas tem aqui em cima do A, do B e do C, tá? Representados ao lado, determina a direção, o sentido e o módulo do vetor resultante, efetuadas as somas. Tem bastante exercício, né? Então vamos lá. A mais B, dura é questão de espaço mesmo, tá, gente? A mais C, desculpa. O A é esse daqui e o C é esse. Então, o A tem 3 para lá e o C tem 1 para lá. Então, somando, vamos tentar desenhar aqui em cima. Nós temos muita combinação. O A mais o C. Então, o vetor resultante, daqui até aqui, que é a resposta do desenho, tá? Esse desenho aqui é o vetor resultante, vamos chamar ele de R. E a resposta dele é uma unidade. Foi o que sobrou. Então, B mais D. Mesma coisa, ó. Vamos desenhar o B para cima e o D para baixo. O que que é o resultado disso? Se você subir 2 e voltar 1, você fica com vetor resultante de uma unidade. Tudo bem? A mais B. Aqui a gente já vai ter que entrar. Bom, sei que o pessoal não costuma gostar, mas a gente vai ter que resolver aqui um teorema. Bom, eu dei um pause porque eu não estava lembrando não. Teorema de Pitágoras, tá? Então, o A mais o B. Então, o A, ó, vou desenhar aqui mesmo, tá? O A tem 3 para cá e o B 2 para cima. Então, eu vou trazer ele para a ponta do outro. Então, ele fica dessa maneira aqui, 2 para cima. E o que que é o vetor resultante? Esse desenho aqui, ó. Então, eu tenho 3 unidades aqui e uma unidade aqui, tá? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Vou ter que aplicar Pitágoras. Então, h ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, eu tenho um triângulo retângulo e eu quero saber a hipotenusa. Para saber o tamanho dessa hipotenusa, eu vou usar o Pitágoras. h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. Então, que número que eu multiplico vezes ele mesmo que dá 10? Não tem número nenhum que faz isso, né? Mas a gente pode tirar na calculadora. Vou dar um pause aqui e vou buscar uma calculadora para chegar no valor mais próximo. Tcharam! Voltando ao vídeo aí. Então, a calculadora, tá? Nossa, daqui de onde eu tô não tô conseguindo enxergar. Então, o que que acontece? A gente vai ter que um número ao quadrado é igual a 10. Para tirar esse quadrado aqui, a gente aplica
raiz dos dois lados. A raiz corta aqui, então a gente tem que H igual a raiz de 10. Nessa calculadora eu aperto a raiz e o 10 no igual. Aí ele me dá um resultado de 3,16 unidades. Então esse aqui é a resposta do A, tá? O A mais o D é a mesma questão. Vai dar uma seta, se você descer ele aqui, ó, traz ele para cá. E aí você soma do final desse até esse. Então essa daqui é a resultante do A mais D. Que a gente agora está fazendo a questão D. Tá? Então A mais D. Então eu tenho 3. Bom, desculpa, gente. Essa aqui na verdade é a D, ó. A gente acabou de resolver. Aqui não seria 1, seria 2, né? O B. Então, eu vou resolver o B agora. Vou pegar a parte de trás de uma das folhas para resolver, tá? Elas estão em branco. Eu vou pôr por cima aqui. Então, a gente tem 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui é referente ao A e esse aqui é referente ao B. E a resultante, tá? Então, a resultante ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, aqui está formando um triângulo retângulo, ó. E os que fazem parte, os lados que fazem parte do triângulo do retângulo aqui, ó, do canto, esses dois lados do canto são os catetos. E o lado que não faz parte desse canto aqui, que é esse daqui, é hipotenusa, tá? Então, r ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Desculpa, a gente está fazendo de cima aqui, né? Então, 2 e 3. Então, r ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Opa, quadrado mais 9. Quadrado a gente já resolveu. 9 mais 4, 13, né? E o 13 a gente vai tirar novamente na calculadora. Então, 13, opa, raiz de 13, eu enxergo 3,6. Então, é igual a 3, aproximando aí 61 unidades, tá? Tudo bem? Pode trazer esse triângulo para a resolução aqui, se vocês puderem, melhor, tá? Então, refaz esse triângulo aqui. E vamos anotando os tamanhos, 2 e 3. E a resultante. Mesma coisa a gente faz para o C, tá? Agora que eu arrumei essa folha em branco, vai ficar melhor. Opa! Esse é o C e esse é o D, né? Então, o D é 1 para baixo e 3 para lá. Então, a gente anota aqui 3 e 1. E esse vermelho que eu fiz agora, que estava de vermelho lá, é resultante. Então, h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vou chamar de R aqui, né? Então, R é igual a 9 mais 1 quadrado. R é igual a 10. Tira a raiz dos dois lados. Então, R é igual a raiz de 10, que é igual a 3,16 unidades. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai resolvendo. Vamos continuar aqui. Virar a folha. Para continuar enxergando aí, para a gente poder ir olhando ali no desenho de cima. Então, questão C. CD, desculpa. E. Então, B e o C. Então, vamos desenhar o C, sempre trazendo, ó, a parte de trás desse vetor para a ponta do último. Né? Então, C e B. E a resultante é, desenhar vermelho agora, o final dessa aqui e a seta apontando para lá. Então, essa é a resultante. Para a gente resolver, resultante ao quadrado é igual, tamanho do B é 2, né? Vamos anotar aqui.
O tamanho do C também é 2. Então, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 4 mais 4. Dá licença, Heitor. R ao quadrado é igual a 8. Então, novamente, tira a raiz dos dois lados. R é igual a raiz de 8. Na calculadora, raiz de 8, 2,83. Mas, professor, está aparecendo 2,828. Por que o senhor está colocando 3 aqui, né, no lugar do 2? Porque o número está mais próximo de 3 do que de 2. Tá? Se aqui fosse 0, seria 82. Se eu aumentar para 9, depois para 10, né? Aqui vai subir 1, então aqui vai chegar no 3. Então, ele está a 2 números, né? 2 centésimos aqui no 3. Tudo bem? Então, continuando aí. Questão E, questão F. Então, o C e o D agora, tá? Então, o C e o D. O C tem o tamanho de 2 e o D tem o tamanho de 1. E a resultante dele sempre trazendo a ponta desse, final desse na ponta do outro. Ô! Dá licença aqui. E aí o vetor resultante. Tudo bem? Então, resultante é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que são os dois lados do triângulo. R é igual a 4 mais 1. R é igual, quadrado aqui, ó, a 5. Então, tira a raiz novamente dos dois lados. R é igual a raiz de 5. R é igual, na calculadora novamente, raiz de 5. 2,23. No caso lá, está mais próximo de 4 aqui do que de 3. Então, 2,24. Bom, assim, tá? Vamos lá. G. A mais B mais C. Então, o A é 3 quadradinhos para lá, ó. Aqui vai ser um pouco mais complicado, né? Mas eu acho que eu até tinha feito isso em algumas salas já. O B não vai caber, gente. Vou desenhar de novo. Bom, vamos tentar pôr o C também, não vai dar. Bom, deixa eu ver se eu tenho uma borracha. Deixa eu dar uma borracha. Então, desenhando ele um pouquinho mais para baixo. Esse é o A. Tem 3 tracinhos para lá. 3. O B tem 2 tracinhos para cima. 2. E o C tem 2 tracinhos para lá. 2. E aí forma um triângulo aqui, ó. Ah, mas cadê esse triângulo, professor? O triângulo tá aqui, ó. Tá? Se aqui esse tamanho é 2, aqui também vale 2. Então, aqui sobrou 1. Então, eu tenho um triângulo com 1 aqui e com 2 para cima. Então, essa é a resultante. Quando eu for fazer o triângulo, eu tenho que levar em consideração isso. Tá? Esse triângulo aqui. Então, R ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Essa conta aqui, ó, a gente já fez aqui embaixo. Olha ela aqui, tá? Então, pode copiar ela igualzinha para lá e pôr o resultado. R igual a 2,24. Tudo bem? H. Então, B. Vou tentar desenhar para lá e depois B para baixo. Então, vai. Vamos desenhar mais para cá. Então, 2 unidades para cima. 2 unidades ó, da ponta daqui. Vou pôr na desenho aqui. Pôr o lápis na ponta e vou desenhar o C para lá. Então, C. Aqui ele tem 2 unidades. Depois, na ponta desse aqui, eu vou desenhar o D. Que é 1 unidade para baixo. Então, novamente aqui, ó. Formou um triângulo.
tá? Como eu tirei uma unidade aqui, como aqui era 2, sobrou 1, né? Então, esse tamanho era 1 e aqui de baixo sobrou 1 também, certo? Então, novamente, eu fiquei com um triângulo com 2 de lado com 1, ó. Então, mesmo resultado. A diferença é que essa seta virou. Então, o resultante é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o resultante é igual a 2,24 unidades. Lá agora o I, certo? Então, o I é o A para lá, o B para cima e o D para baixo. Então, vou desenhar aqui, ó, o A, 3 unidades. O B, 2 traços para cima. B, 2 para cima. Vou escrever B aqui, não, vamos pôr só os valores, tá? Não. Pode ir para lá. Vai para lá. E depois o D é 1 para baixo, ó. Então, se eu fui 2 e voltei 1, sobrou 1 aqui só, tá? Então, eu tenho um triângulo aqui, com 1 aqui desse lado, nesse canto, e 3 aqui, certo? Vamos ver se vai dar para caber aí. Então, R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos ver se a gente já resolveu algum desse 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ó. Na questão D. Então, o resultado da resultante vai ser idêntico, tá? A diferença é que cada um está apontando para um lado diferente. Um apontava para baixo na diagonal e esse está apontando para cima na diagonal. Mas o valor do resultado é o mesmo, tá? Então, R igual a 3,16, que é o mesmo resultado da questão D. Então, I, vamos ver se cabe aqui. J. Então, J eu vou somar o vetor A, que é para cá, ó, o vetor C, que é para trás, e o vetor D, que é para baixo. Então, A, 3 para lá, C, 2 para cá. Então, se eu andei 3 e voltei 2, aqui me sobrou 1. Então, eu vou pôr a ponta aqui no último vetor que eu desenhei e desenhar o D, que é 1 para baixo. Então, a minha resultante é essa daqui, ó. Tá? Então, essa é a resultante. Vamos pôr R em todos aí, tá? R. Pode pôr uma setinha por cima, que não significa que é para onde ela está apontando, significa que é algo explicado por uma seta, um vetor. Um vetor tem mais de uma direção, não é um escalar, como apenas uma unidade, são várias. Uma seta, tá? Pode ser bidimensional, tridimensional ou outra coisa. Tá? Então, vamos lá. Bom, voltando aí a gravar, então. Nós paramos aqui, ó, 1, tá? Então, 1 de um lado e 1 do outro. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o resultante ao quadrado é igual a 1 mais 1. O resultante ao quadrado é igual a 2. Então, tira novamente a raiz dos dois lados, ó. Corta aqui. É igual a raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, ó. Raiz de 2, 1,41. Então, o resultante é 1,41 unidades. E agora está faltando a K, né? Vou tentar enquadrar aí melhor na folha. Então, nós vamos somar todas elas, tá? Tanto faz a ordem que você começar. Por mais que aqui esteja A, B, C, D, a ordem que você soma vetorialmente também não vai interferir no resultado. Então, eu vou começar, por exemplo, com a D. Então, a D ela é 1 para baixo. E vou desenhar também a B, que é 2 para cima. Então, se eu tinha 2 para baixo e 1 para cima, do ponto que eu comecei só tem 1 de diferença, né? A mesma coisa no eixo X.
vou começar pelo C, ó. Eu tenho 2 para lá. E o A tem 3, ó. Então, eu vou desenhar 3 para cá, né? Então, o resultado disso aqui, se eu mandei 2 para lá e depois 3, né, para cá, então o resultado disso é 1. Então, cadê? Opa, desculpa. Um erro aí. Deixa eu achar a borracha aqui de novo. Tá aqui, ó. Não sei se alguém percebeu o erro aí, mas na distração aqui tem que continuar do último. Então, ele vai andar 2 para cá também e voltar 1. Então, 2 mais 1 aqui, 3. Então, o resultado é desse aqui na ponta do último. Então, a resultante somando todos eles aí, eu tenho isso aqui, tá? Então, a resultante ao quadrado é igual a 1, que é a altura que sobrou, e 1 para cá também que a gente andou. Mais 1 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 2. Novamente, R é igual a 1,41 unidades. Tudo, né? E câmbio desligo. Então, essa foi a resolução da primeira semana aqui de física do primeiro ano.